Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Agora nós vamos falar sobre passo a passo do orçamento familiar. Nós trouxemos 7 passos. O primeiro passo é saber a sua renda, saber a diferença entre o salário bruto do seu salário líquido. Você sabe qual a diferença entre eles? O salário bruto é aquele que está na sua carteira de trabalho e o salário líquido é aquele que resta depois de todas as incidências do salário bruto. E é justamente o salário líquido que você deve considerar para fazer o seu orçamento. O segundo passo é anotar as suas despesas, porque é de grande importância você saber aonde o seu dinheiro está sendo gasto. Então, é interessante que você tenha uma ferramenta para anotar cada gasto que você tiver. Qual ferramenta vai ficar ao seu critério? Porque hoje em dia existem cadernos de anotações, agenda, tem aplicativos de celulares que você realmente só precisa preencher e tem programas de computador, como por exemplo o Excel. Então é bom que você anote tudo o que você gasta, com água, com energia, com supermercados. Então realmente é necessário que você faça todo o controle. E para calcular as despesas mensais, existe um método que se chama método ABCD, que é do professor Fábio Galo. E ele faz 4 tópicos de gastos, que é o ABCD. Alimentação, básicos, confortável e dispensáveis. Desses 4 grupos, o primeiro é a alimentação, que é tudo que você gasta com a alimentação, seja no supermercado, seja quando você sai para comer uma pizza, realmente tudo que você gasta na padaria, tudo fica englobado nessa categoria. Tem os básicos, que são todos os gastos básicos que você tem para se manter, que é pagar telefone, água, luz, entre tantos outros. Tem o confortável, que aqui está tudo que te dá conforto, mas que não é tão necessário. Por exemplo, academia, TV por assinatura, serviços de streaming, tipo Netflix ou Amazon, entre tantos outros. E tem também os dispensáveis, que é tudo que você pode cortar financeiramente, que é aquilo que você paga, mas não utiliza. Por exemplo, você paga a anuidade de um cartão que você não utiliza, então você pode cortar esse gasto. Ou até fechar uma conta que você não usa, mas paga taxas de manutenção. O terceiro passo é realmente montar o orçamento familiar. Então, faça a estruturação da planilha e cabe a você analisar qual ferramenta é mais adequada à sua realidade, como foi citado anteriormente. Faça o que você tem mais facilidade de preencher no dia a dia. Então, realmente faça aquilo que você tem costume. O que realmente importa é a frequência, anotar diariamente cada gasto que você fizer. Aí no slide, nós estamos mostrando um exemplo, apenas para você se basear, mas fica a seu critério como você vai fazer. E depois que você souber como montar o seu orçamento, o quarto passo é estabelecer metas de economias por mês. Por exemplo, você pode saber o quanto a sua família pode economizar. Caso a sua renda varie de mês a mês, você pode deixar uma porcentagem do quanto você ganha para reservar a cada mês. Se você já tiver um salário que é o mesmo todo mês, então você calcula um determinado valor X para guardar. Geralmente, os estudiosos dizem que é aconselhável você guardar 10% de tudo que você recebe, ou seja, do salário líquido. Esses 10% deve ser guardado para alguma meta que você tenha a atingir. E realmente é necessário você ter uma meta, porque o dinheiro precisa ter uma meta para ter um motivo para ser poupado. Agora, com o dinheiro já reservado, o quinto passo é quitar suas dívidas. Para você ter mais controle da sua vida financeira, você precisa destinar boa parte do seu dinheiro para quitar todas as suas dívidas, porque é o primeiro passo antes de investir. É realmente pegar aquilo que sobra para quitar todas as dívidas que você já tiver contraído. E como já foi falado, procure honrar as dívidas que têm os juros maiores. O sexto passo é, faça a sua reserva de emergência. A reserva de emergência ou colchão financeiro tem vários termos para determinar, só que o mais conhecido é a reserva de emergência. É muito importante porque ele é a sua segurança para caso aconteça algum imprevisto,
que não estava de acordo com o seu orçamento mensal e você precisa de um fôlego financeiro, por exemplo. Você vai fazer esse gasto e não vai prejudicar em nada o orçamento do seu mês. É recomendado que a reserva de emergência seja equivalente a 6 a 12 vezes o que você gasta mensalmente. Então, você multiplica entre 6 e 12 meses das suas despesas mensais e assim você coloca uma meta para ser a sua reserva de emergência. Então, é importante você ter uma reserva de emergência justamente para gastos inesperados. Por exemplo, um conserto do seu carro, um aparelho eletrônico que foi roubado, alguma despesa médica que você não estava contando. E depois de você fazer essa reserva de emergência, o próximo passo é tornar os seus sonhos em projetos, porque é realmente você transformar o que você sonha em uma coisa possível de ser realizada. E os projetos podem ser de curto, médio ou longo prazo. O de curto prazo é aquele que equivale de 1 a 2 anos, por exemplo, a troca de um carro, tirar férias com a família. O de médio prazo, de 3 a 5 anos, que é juntar dinheiro para fazer um intercâmbio, comprar o seu primeiro carro, trocar de apartamento. E o de longo prazo é aquele que é acima de 10 anos, que é quitar o financiamento de casa ou de um apartamento ou viver até de renda passiva. Então, realmente, o caminho para chegar nos seus objetivos varia de acordo com a sua realidade, da sua renda, porém, não é difícil de torná-los realidade. É realmente você buscar formas de estratégias para alcançar as suas metas. Muito obrigada!